Boa noite. Meu nome é Diego, vou falar com vocês um pouco sobre Elixir e Phoenix. Elixir é uma linguagem de programação, Phoenix é um framework e vamos lá. A maioria, acho que uma boa parte já me conhece. Eu sou software engineer na Ghostwrite. Hoje a gente trabalha com Elixir e Phoenix lá, tem uma solução que a gente ajuda a manter. Também tenho startups aqui em Cascavel, Decisis e Lemon. Sou desenvolvedor desde 2008, passei por várias linguagens e agora trabalhando com Elixir. E, enfim, vou falar um pouco da ferramenta para vocês. Antes da gente falar sobre a linguagem em si, dar uma base de programação funcional, porque o Elixir ele é uma linguagem funcional, ele não é orientado a objetos, então a forma como você usa a linguagem é diferente. A funcional não é o que a gente geralmente aprende na faculdade, é um pouquinho mais um pouquinho diferente a forma de tratar. É um paradigma focado em funções. Eles nessa linguagem, funções são cidadãos de primeira classe, ou seja, você consegue atribuir uma função para uma variável, passar ela como argumento, fazer uma função, retornar outra função. Então, ela é como se fosse um objeto ou uma variável que você pode passar como referência. É uma programação mais declarativa. Ela preza por funções puras. Funções puras são funções sem efeitos colaterais, sem dependências e determinísticas. Por isso são funções fáceis de testar, fáceis de debugar, porque ela sempre retorna o mesmo output dado o mesmo input. Também preza pela imutabilidade. Estados não são alterados, mas novos estados são criados. Então, a linguagem em si faz a alteração de estado ser não fácil de fazer, tipo, por padrão. Quando você precisa mutar alguma coisa, você, na verdade, instancia um novo espaço em memória para aquela nova, naquele novo estado alterado. E o uso de recursividade, que é quando funções chamam a si mesmas. Eu tenho um exemplo disso, é bastante interessante, que a gente vai ver mais para frente. Então, exemplos de programação funcional. Deixa eu tirar o mouse aqui. Alguns exemplos de programação funcional. Temos linguagens como Lisp, Clojure, F# da Microsoft, Scala, que roda na JVM do Java, Erlang e Elixir, que roda na Beam, que é a máquina virtual do Erlang. O Elixir foi construído com Erlang, que é uma linguagem de programação bem antiga e ela é usada por telecomunicação até hoje. E ela é muito tolerante a falhas, ela é muito performática e é muito resiliente, então é uma linguagem muito interessante e o Elixir herdou essas características por ter sido construído com o Erlang. O Elixir, então, é uma linguagem open source, ele roda numa máquina virtual do Beam, como falamos, a linguagem funcional, concorrente e distribuída. O Elixir foi criado por José Valim, que é um brasileiro, por volta de 2012. Ele é antigo membro do Rails Core Team, que é o framework do Ruby. É uma linguagem que foi inspirada em Clojure, Erlang e Ruby em si também. Vamos adentrar um pouquinho na linguagem em si. Eu quero mostrar para vocês como que ela funciona, quais são os aspectos, o que é um Elixir. Então, na linguagem, a gente tem essas expressões como você vê em qualquer outra linguagem. 1 mais 1, por exemplo, você consegue expressar dessa forma. Números são válidos, sinal de mais é válido, retorna 2. Ou strings com aspas duplas dessa forma assim. Ou listas que você cria nesse formato aqui embaixo. O interessante de lista é que a forma como ele é representado em memória pelo Elixir é uma lista linkada. Então, você contar elementos de uma lista ou achar um elemento que está tipo fundo na lista, numa posição avançada da lista, consome mais CPU, porque a lista é itens linkados. Então, o endereço de memória do primeiro item aponta para o segundo, que aponta para o terceiro, que aponta para o quarto, e assim por diante. Essa é a diferença de listas. E tuplas, que é esse último exemplo aqui embaixo. Tuplas, elas são mais performáticas se você precisa acessar o elemento na posição n, sendo que n é uma posição alta. Então, a tupla, essa é a diferença. E tem uma diferença na conotação, na forma como você anota ela. Em vez de colchetes, você usa essas chaves e assim é uma tupla. E os outros itens que tem ali, a gente tem um átomo, que começa com 2 pontos. Átomos são parecidos com strings, só que eles são constantes. O Elixir, quando ele compila, ele gera uma tabela de endereços de memória para os átomos que você está referenciando na tua linguagem, e ao contrário de string, que pode, toda vez que você referencia a mesma string, ele vai instanciar mais memória, então ele vai gastar mais memória. E o átomo é muito útil para esse tipo de checagem,
esse exemplo que a gente tem aqui em tuplas OK e 42 é um exemplo bem comum de retorno de função. Você chama uma função, ela retorna um átomo. O primeiro item é dizendo se deu OK ou se deu erro, então ele vai ter um OK ou error, como é o exemplo embaixo, e daí o segundo item vai ser o resultado, pode ser um payload, pode ser um retorno, ou o erro em si que aconteceu. E também temos o nulo, que é representado com a palavra reservada nil. Mapas. Agora, ficando um pouco mais interessante. Mapas em Elixir é parecido com um hash map que você tem no Java, parecido com o hash que tem no Ruby e parecido com um objeto que você tem em JavaScript. Você pode criar ele dessa forma, inclusive uma notação é bem similar à do JavaScript, você tem o porcento na frente, abre chaves, aí você pode colocar uma chave e valor. Um mapa mapeia chave para valor, é bem simples, e a chave pode ser de qualquer tipo que você quiser, pode ser um número, pode ser uma string, pode ser um átomo, no caso ali do primeiro exemplo, que o átomo name mapeia para Diego. Então, se eu crio uma variável recebendo name Diego, eu posso chamar person.name, com essa anotação do ponto, ele vai buscar a chave com aquele átomo que bate com o nome que eu chamei ali embaixo e vai me responder Diego nesse caso. Quando eu faço acesso, quando eu defino o mapa sendo como string, eu tenho que usar map.get, ou ele também suporta aquela anotação de colchetes, que você coloca person, abre colchete, name, fecha colchete, igual a gente tem no JavaScript também. Structs. Então, o Elixir, ele não tem objetos, não tem classes, mas ele tem structs, que é bem parecido com um mapa, mas ele tem uma estrutura mais definida e menos maleável. Então, você pode criar, por exemplo, uma struct da seguinte forma, faz um def module person, e daí coloca def struct e os atributos da struct person. Nesse caso aqui, como exemplo, eu tenho nome e idade, e uma vez definido o módulo, eu consigo usar ele. A notação é bem similar à do mapa, com porcento e chaves, com a diferença que eu coloco o tipo, classe, entre aspas, né, o tipo da struct, entre o porcento e a abertura das chaves. Pode ver que como eu não passei nenhum atributo, ele já vem com o nome e com a idade nulo, porque essa é a definição da struct, então ele já instancia os atributos para mim. E eu posso passar os atributos, como está no exemplo na linha 8, e da mesma forma como um mapa, eu posso chamar person, tipo uma variável ponto e um valor dentro daquela struct e ele vai retornar o valor. E na linha 14 é o exemplo usando o map.get, que é uma função que busca um valor dentro de um mapa. Também funciona em structs. Agora, sobre assignment e pattern matching. Isso aqui começa a ficar é uma das características mais interessantes do Elixir, que é o pattern matching. Essa primeira linha aqui, nada de novo nisso, x igual a 42, igual você faz em 99% das linguagens, é a mesma coisa, você está atribuindo o valor 42 para x. Agora essa segunda aqui, ela é um pouquinho diferente. Você pode ver que está 5 igual a y. Muitas linguagens nem compilam isso aqui, elas vão dizer que tem um erro de sintaxe. Você colocou o valor no lado de cá e a variável do lado de lá. O que está acontecendo aqui? Para o Elixir, o pattern matching, esse igual aqui, ele não é um assignment. Não é necessariamente você atribuindo um valor para uma variável. Esse igual no Elixir significa pattern matching, você está fazendo um match, você está falando para a linguagem que o valor do lado esquerdo equivale ao valor do lado direito. É muito mais parecido com o igual que você vê na própria matemática, onde você tem uma função com dois lados equivalentes e você descobre o valor de x, por exemplo. Aqui você está falando para o Elixir que 5 equivale a y, então ele vai assignar o valor 5 para y porque ele consegue fazer isso. Se fosse uma expressão que ele não conseguiria... que ele não consegue trabalhar com ela, ele dá um erro e a gente vai ter exemplo disso depois. Então, nesse caso aqui, se eu pegar aquele x mais y, ele vai retornar 47 porque funcionou, atribuiu 5 para o y. Agora, um pattern match um pouco mais interessante. Aqui nós temos uma tupla, então isso aqui poderia ter vindo de um retorno de função, por exemplo. E eu estou falando que eu quero pegar A e B, que vão estar nas posições 0 e 1 da tupla OK e 42. Então, o A recebe OK e B 42. E nisso você consegue extrair retornos de função para as variáveis e até fazer controle de fluxo, que a gente vai ver uns exemplos mais adiante. E também, se você fizer 1 igual a 1, por exemplo, é um pattern matching válido, o Elixir não vai reclamar, é o mesmo valor do lado esquerdo, o mesmo valor do lado direito, não tem problema. Se você colocar valores diferentes ou uma expressão que ele não consegue fazer funcionar, ele vai te dar um erro de match error, nesse caso aqui. Agora, usando o pattern matching no assignment usando o pattern matching com mapas,
é que fica interessante. Você pode extrair um valor similar ao quando a gente desconstrói um objeto no JavaScript, você consegue colocar uma referência, por exemplo, na linha 4 ali, você coloca name e o nome de uma variável, recebe e uma struct. Ele vai extrair, ele vai achar a chave name dentro daquele mapa, dentro daquela struct, atribuir para nome e, como você pode ver na linha 7 e na 8, o nome agora recebeu o valor que estava naquela chave. Em listas, se você precisa extrair o primeiro item de uma lista, você pode fazer com essa forma, sim, usando o pipe. Você abre uma lista, uma variável, pipe, outra variável, você vai e atribui para ele uma lista, o Elixir vai extrair o primeiro item da lista para a variável e o restante vai para outra variável. E como eu falei, a lista, por ser uma lista encadeada com referência de um item referenciando o outro, essa operação aqui é muito rápida, porque ele simplesmente pega o cabeçalho da lista, atribui para a variável e o próximo ponto vira o início da lista que vai para a variável rest nesse exemplo aqui. Então isso aqui é muito performático. Funções. Então temos funções em Elixir, por exemplo, io.puts é uma função que imprime um texto na tela e a chamada aqui nesse primeiro exemplo é bem básica. io é um módulo, puts é uma função, você chama ela, passa parâmetros, ok. Agora na linha 5 tem uma chamada mais interessante. O que está acontecendo ali? No Elixir tem essa notação da flecha, que é o pipe maior que, é uma forma de você organizar chamadas de função encadeadas. Você diz que quando você coloca essa flecha, você está dizendo para o Elixir, eu quero que o retorno da esquerda seja o primeiro argumento da chamada da função na direita. Então nesse cenário aqui, a linha 1 e a linha 5 são equivalentes, porque o valor hello world vira o primeiro argumento da chamada puts. Tá, mas por que fazer isso? A gente tem, quando você tem múltiplas chamadas, aqui é um exemplo simples ainda, só com duas chamadas, mas quando você tem múltiplas, começa a ficar muito confuso você entender aquele código. Por exemplo, io.puts, e daí ele chama string.length para pegar o tamanho da string, e esse tamanho da string vira o argumento para o puts e sai 11. Agora, se você olhar na linha 5, é muito mais fácil de entender o fluxo dos dados, o fluxo da informação. Começa com a string, passa para o length, o resultado do length passa para o puts e assim por diante. Você pode colocar isso em múltiplas linhas, inclusive, o que é bem comum em Elixir, e faz a linguagem ficar muito mais clara de entender as chamadas de função. Então, Elixir não tem classes, objetos e herança, temos módulos, structs e funções. Vamos falar um pouco sobre módulos e funções. Aqui temos um exemplo de módulo chamado math. Você consegue definir uma função daquela forma, simplesmente abre def module, o nome do módulo, def, nome da função, do e o corpo da função, bem simples, muito similar a Python, Ruby, e daí você pode chamar naquela notação ali, math.sum, ou passar 1 com o pipe maior que math.sum, também retorna 3, ou ali no outro exemplo, ainda usando o string.length, e vira o primeiro argumento aqui, o hello world, passa para o length e o resultado do length vira o primeiro argumento para a chamada do sum e o segundo argumento é 2. Então ele retorna 13, porque o tamanho é 11 mais 2 dá 13. Pattern matching em funções. Essa é uma característica muito interessante da linguagem. Aquele pattern matching que a gente viu antes, que você consegue desconstruir objetos ou definir ou extrair variáveis de uma lista, enfim, você consegue fazer esse pattern matching na declaração de funções. Então, por exemplo, aqui eu tenho um módulo chamado registry e ele tem uma função chamada personName. Ele recebe um mapa, ele espera receber um mapa que tenha a chave name, ela vai ser atribuída para a variável nome e ele vai retornar esse nome. Então, ele simplesmente está extraindo o valor do name dentro daquela função. Então, se eu chamar agora aquela função registry.personName, passando uma struct, ou um mapa nesse caso aqui, com o name, ele vai extrair o nome e retornar. E se eu tentar passar um mapa que não tenha aquela chave, ele retorna um erro, dizendo que ele não conseguiu achar uma implementação de função que aceite esse padrão, esse pattern matching. Agora, se a gente quiser fazer essa função retornar nulo, caso a struct não contenha aquela chave name, podemos implementar ela novamente embaixo, e aqui eu estou usando um argumento, ambas recebem um argumento. Eu estou chamando ele de person, só que a segunda, na linha 6, está anotada com underline, que é uma forma de você dizer, igual temos, acho que em TypeScript, JavaScript também, que você indicar para a linguagem que você não está usando aquela variável, você não vai precisar dela. E na linha 7 a gente simplesmente retorna nulo.
Dessa forma, a gente consegue chamar person.name com algo que não tenha name, o Elixir vai tentar fazer o match lá em cima da linha 2, e se ele não conseguir, ele vai procurar na linha 6 e ali dá certo o match, porque ele não tem pattern match, não está especificando qual que é o input, ele simplesmente retorna nulo. Então agora eu posso chamar com qualquer coisa, com 4, com new, e ele vai dar certo porque aquela segunda função vai dar match em qualquer chamada de um argumento. Aqui mostrando então, o Elixir faz assim, ele vai rodar essa linha, ele busca aquela função, ele vê que o parâmetro não tem name, então ele procura a próxima implementação, essa aqui não tem pattern match, então ele vai dar certo, retorna nulo e volta nulo e funciona. Então, esse é um recurso muito poderoso da linguagem, é parecido com a sobrecarga que a gente tem no Java, que você tem diversos métodos com uma assinatura diferente. Então você pode passar argumentos de tipos diferentes e ele vai chamar uma implementação diferente. E aqui é a mesma situação, você define vários pattern matchings diferentes, você pode fazer com a mesma função. Daí, dependendo do argumento, o Elixir vai saber qual implementação executar. E tem uma forma mais limpa de escrever esse exemplo de código ali, que é colocando do 2 pontos no final e o corpo da função, porque o corpo da função é bem simples nesse caso, só name e new, então dá para escrever dessa forma, dá para reduzir bastante o código no Elixir. Confusos? Então, Phoenix. O Phoenix é um framework web para Elixir, ele foi criado por Chris McCord, disponibilizado em 2015, ele foi inspirado no Rails, tem alta performance e é escalável, ele faz o uso pesado de WebSockets, que também é um recurso muito interessante. Para a apresentação, eu criei em casa já um projetinho para mostrar para vocês como é que funciona. Basicamente, a gente usa essa ferramenta de construção do Elixir chamada Mix. Ela é uma ferramenta de construção de projetos e gera arquivos, migração de banco de dados, é um canivete suíço. Então, nesse caso aqui, se você rodar mix phx.new e o nome do projeto, ele cria um projeto web Phoenix. Foi o que eu rodei em casa. E aí o que eu preciso executar, além disso, é mix-acto.create. Acto é a ferramenta de banco de dados do Phoenix. Quando eu rodo isso aqui, ele cria o banco de dados para mim. E daí eu rodo mix-phx.server para subir a aplicação que eu acabei de criar. Ela sobe na porta 4000 e essa é a aplicação. Então, 3 simples passos e você tem uma aplicação com banco de dados e inclusive estilização. Ele usa Tailwind, ele vem com Daisy UI, então é bem fácil de estilizar, tá bem atualizado o framework. Dando uma olhada nos arquivos, abrindo no editor, você tem assets para arquivos de JavaScript e CSS, você tem config, configuração como banco de dados, tem a pasta lib, para o código do Elixir em si, é ali que vai a regra de negócio, que vai o código principal do projeto. A pasta priv para arquivos de migração de banco de dados e estáticos como imagens. Tem também uma pasta teste para testes, que já vem por padrão. Vem um arquivo já por padrão agents.md para instrução de Copilot e outras ferramentas de IA que vocês possam usar. Está todo mundo caminhando para esse padrão aí, para ter um arquivo Markdown que instrui a IA como ela deve se comportar no seu projeto. Ele já vem com um pronto. E os arquivos mix.exs e mix.lock são usados para dependências. É parecido com package.json, package.lock. Esse arquivo é interessante, que é o das rotas, é o roteador do projeto. Você define qual caminho vai para qual controller e qual action. Então, esse arquivo é usado basicamente para isso, para você fazer o roteamento. Aqui a gente tem um exemplo, isso aqui tudo vem por padrão no projeto. Quando você cria ele, vem um page controller, que ele mapeia a rota barra, ou seja, o root path para o home do page controller. E esse page controller, ele simplesmente define uma função chamada home, que é a que vai executar quando você tenta acessar o projeto, e ele chama renderCon e passa o símbolo home, o átomo home, que ele usa para achar o template que vai ser renderizado. Esse aqui é o template. Ele está em lib, dev.pr web, controllers, page HTML, home.html.hix. Hix é o nome do pacote que o Phoenix usa para renderizar HTML dinâmico. Então aqui, bom, toda a linguagem tem alguma forma de fazer isso, né? No Hix você faz dessa forma. Parecido com o que vocês veem em React, no Hix você consegue definir funções que são componentes e referenciar elas, inclusive de outros módulos, como é o exemplo ali na linha 1, a gente está chamando layouts.flashgroup. Aquilo é uma função
que vai renderizar outro componente e vai embarcar algum HTML naquele lugar na linha 1 ali. E a gente está passando uma variável flash para ela, que vem de @flash, e as chaves aqui no template Hicks são usadas para conteúdo dinâmico. Então você vê também na linha 10 que a versão do Phoenix vai ser colocada ali. Ele abre chaves, coloca um conteúdo dinâmico, que é um código Elixir, que vai ser evaluado, e fecha chaves, e ali vai sair o retorno daquela chamada de função. Agora vamos criar algo um pouco mais interessante, que é uma live view. Tem um outro gerador de código, que é o mixphx.gen.live, que gera um CRUD para você. Aqui a gente está usando o .live, que é uma live view, já vou explicar um pouco mais sobre isso. A gente passa para ele alguns argumentos, que é registry, aqui nesse caso é o nome do módulo, do escopo que eu quero que ele use. Person é o nome da struct. O people é o nome da tabela e das rotas. E aí eu posso passar os atributos que eu quero, por exemplo, nome e data de nascimento. Ele vai criar um monte de arquivos para nós aqui. Vai ter arquivo de migração de dados, arquivo de template, fixtures, e ele já me passa aqui um snippet para eu colar lá no meu roteador para mapear essas rotas para esse novo, aqui ó, os arquivos de template, o struct em si, migração de banco de dados, arquivos de teste, e o snippet que ele vai, para eu colocar no router lá para ele mapear as rotas. Aí eu preciso rodar mix acton migrate para ele criar a tabela no banco de dados, colo aqui no roteador, migro o banco de dados, ele cria a tabela, cria até um índice, e pronto, a gente tem um CRUD de pessoas. Eu abri /people lá em cima, e aqui eu gravei um vídeo mostrando para vocês o negócio funcionando. Bem simples, vocês podem ver que ele já vem estilizado, é muito legal. Os padrões do framework já são muito interessantes. Também, deleção. Outro detalhe que é legal é que ele já vem com validação, também por padrão. Eu coloquei, já especifiquei que eles são, inclusive o nome eu coloquei como único só para critério de exemplo, ele também já suporta isso por padrão. Vamos olhar um pouquinho o código. Abrindo esse arquivo que ele gerou com o meu comando lá no console, aqui a gente tem o Person Live Index. O Person Live vai ser o módulo, vai ser o escopo onde vão estar as views de cadastro de pessoas. Então vai ter uma view index, vai ter uma show, e se eu não me engano ele cria uma form também, que é para alteração e criação de novas do CRUD, né? E aqui a gente tem duas funções interessantes. Bom, primeiro ele chama esse use devpr live view, que é uma forma de ele incluir funções de outro módulo para dentro desse módulo para transformar ele numa live view e ele poder renderizar conteúdo. Uma função interessante aqui é a mount, que ela é executada quando você visita a página e você recebe os parâmetros, a seção e um socket. O socket é o que você usa para atribuir variáveis que devem ser acessíveis pela view, dentre muitas outras coisas. Mas aqui, por exemplo, a gente está assignando para o socket, a gente chama socket e passa para a função assign page title, que é listing people, listando pessoas, e chama uma função stream, que é para colocar nesse socket as pessoas que eu estou trazendo do banco de dados, que daí vem de registry.listPeople. Eu não vou entrar em detalhes lá, porque senão ficaria muito extenso também, mas ele assigna essas variáveis e depois a função render é chamada, e nesse caso aqui, diferente do outro controller que a gente viu, o Hicks, o template, está aqui dentro do módulo. Isso é bem comum, na verdade, no Elixir, quando você está criando live views, de colocar o template aqui dentro mesmo. Eu no começo achei que ia ficar um pouco bagunçado, mas na verdade faz sentido quando você começa a usar, porque os templates geralmente não são muito extensos, porque você tem muito uso de funções e subcomponentes. Então aqui a gente tem um layout, ele abre tabela e pode ver aqui na linha 9 que esse table não é um table normal da HTML, é um ponto table, isso é uma função do Elixir, do Phoenix, desculpa, que ele vai chamar e passar alguns parâmetros. Um deles é o rows na linha 11, então ele passa o streams.people, aquele é o people que a gente carregou aqui embaixo, esse people aqui, ele vai ser passado lá, e ele passa para aquela função, e aquela função ela recebe essas colunas aqui na linha 13 e 14, que começa com 2 pontos, isso aqui é chamado de slot,
quem já usou, acho que, se eu não me engano, Vue.js tem um esquema de slots, que é você ter um componente que você pode passar para ele um corpo ou vários pedaços de corpo que vão ser renderizados em pontos diferentes dentro daquele componente. Então, o Phoenix, o Wix também suporta isso. E aqui eu passo duas colunas, eu falo que eu quero duas colunas, a coluna name com person.name e a coluna data de nascimento com person.born, e ele renderiza, ele gera as colunas dinamicamente. Tem mais código aqui que eu escondi porque não ia caber na tela. Tem essa notação interessante aqui também do TIL-H, é uma forma de você abrir um template Wix dentro do Phoenix. E, enfim, aqui está o template. Outro detalhe, e aqui entra a mágica do Live View. Aquele controller que a gente viu antes era um controller normal. Quando você abre a página, é um full page reload. O HTML vem inteiro do cliente do servidor para o cliente. Quando você clica em algum link, de novo, o HTML vem inteiro do servidor para o cliente. Aqui, esse CRUD de pessoas eu gerei com Live View. O Live View, ele usa socket. Quando você acessa a página pela primeira vez, o teu navegador, e isso é JavaScript que já vem embarcado com o Phoenix, ele vai estabelecer uma conexão WebSocket com o servidor, e dali em diante, todas as comunicações que são suportadas pelo Live View, alguns cliques de botão, depende como que você configurou o projeto, tudo vai ser trafegado pelo WebSocket, e aí isso reduz muito a quantidade de dados que é trocada entre cliente e servidor. Vocês podem ver nesse vídeo aqui, não sei se ele para de tocar, deixa eu voltar aqui. Vocês podem ver nesse vídeo aqui, quando eu abro a página, e conforme eu navego entre uma página e outra, ó, tem duas requisições de documentos aqui, eu filtrei só o tipo documento lá. Se eu clico numa página, ó, pode ver que não tem outra requisição acontecendo. É aquela mesma requisição original. Agora, se eu vou trocar o filtro ali para socket, ele tem um socket estabelecido, e aqui, quando eu interajo com a página, vocês vão ver que vai ter eventos acontecendo aqui. Esses são eventos minúsculos que vão entre cliente e servidor, que o Phoenix só manda, quando tem uma alteração de página, ele manda só um diff da página para você, para o JavaScript, e o JavaScript dele mesmo faz o trabalho de atualizar a página. Então, a comunicação fica muito rápida, é uma solução perfeita para você fazer chats, live streaming, essas coisas assim que precisam ter essa conexão ativa. Então, o Phoenix é muito bom para isso. E por ele estar construído com Erlang, no Elixir que é com Erlang, ele suporta muita conexão simultânea. Então tem uns aplicativos grandes usando Elixir justamente por causa dessa capacidade de suportar muitas conexões. Então você pode ter milhares e milhares de usuários conectados ao mesmo tempo no mesmo servidor, sem muito hardware, e ele vai suportar tranquilamente. Recursividade. Esse aqui é um exemplo interessante de como você poderia implementar, usando recursividade e o pattern matching do Elixir, uma função de soma. Eu quero somar os itens de um vetor, de uma lista, né, melhor dizendo. Então, eu defino a função duas vezes. Sum com uma lista vazia, retorna 0. Então, se não tem nada na lista, retorna 0. Agora, se tem algo na lista, eu quero extrair o head e o tail. Então, o tail vai ter o resto da lista e o head é o próximo item da minha lista. Aí eu vou fazer o quê? Head mais sum do tail. Ele fica se chamando, a função sum chama a si mesmo retroativamente, e a última vez que ela chamar, quando o tail estiver vazio, vai voltar 0. E daí o 0 soma com o item anterior, que soma com o item anterior, ele começa a voltar o stack das chamadas e retorna a soma. Aí aqui a gente tem linha 6, soma com nenhum item 0, soma com vários itens, 1, 2, 3 e 4, retorna 10, que ele chama um ao outro. E, sei lá, eu acho muito interessante a forma de usar a recursividade dessa maneira. Aqui tem outro exemplo, que esse aqui é código que a gente usou na empresa lá, na verdade é código meu que eu limpei. A gente tinha esse case aqui para definir qual que é o nome do carrier, dependendo de um parâmetro de entrada que a gente recebia de uma API, nas linhas 4, 5 e 6 ali. Então, se é FedEx minúsculo, eu quero capitalizar, o SPS joga para maiúsculo também, e esse indícia também é para ser o SPS. Tem uma forma de melhorar isso aqui, que é fazendo assim. Eu defino várias funções, em vez de eu fazer um case lá, recebendo um parâmetro e fazer o case no parâmetro, eu posso definir várias funções e colocando a string direto na declaração da função, que aqui entra o pattern matching, que se eu chamar com algum argumento que não está implementado ali, nenhuma daquelas strings, aí ele vai me retornar um erro, que a função não existe. Mas se eu chamar com uma daquelas strings, ele vai dar match na função e ele vai executar o corpo daquela função e funciona igual, só que fica um código muito mais limpo.
e muito mais fácil de entender, muito mais fácil de testar. Então, em resumo, o Phoenix ele utiliza WebSockets, o LiveView fornece uma espécie de React, eu não expliquei direito essa parte. Como funciona um WebSocket e o Wix ele é muito dinâmico, então é como se você tivesse um React mesmo do lado do servidor. Você consegue implementar eventos e funções num botão que vão chamar uma função Elixir lá no teu controller e vão causar uma alteração de tela, ele vai chamar o render de novo e o diff daquele render ele vai te mandar de volta pelo WebSocket. Então é como se fosse um React que vai fazer uma varredura no nó ali, na tua DOM tree e alterar ela e te devolver para o cliente só o que precisa ser devolvido realmente, só que com a vantagem que você tem isso do lado do servidor, você não precisa duplicar regras de negócio, você não precisa escrever 2 vezes a tua lógica. Alguns exemplos que usam Elixir, a Fly.io, que é inclusive a plataforma que a gente usa para fazer deploy, eles são tipo um Heroku da vida, que você consegue subir os apps lá, e eles são construídos em Phoenix e é geralmente a solução mais usada para quem programa em Phoenix. Discord, eles usam também, que é um aplicativo de chat. O PagerDuty, que é monitoramento, também usa Elixir. Se alguém quiser tirar uma foto, aqui tem o código do projeto pro GitHub lá, aquele projetinho de teste que eu fiz. Aqui tem um curso de Phoenix, se quiserem tirar foto também, que foi o que eu fiz quando eu entrei na empresa. Eu recomendo bastante, eles têm desconto para brasileiro, ele explica muito bem, explicadinho, muito bom. E perguntas? Então, agradecer primeiramente. Obrigado.